Então, mas aí eu tenho que estar com a câmera aberta. Quando eu estou com a câmera parada, ele não fica. Então, mas com a câmera aberta, o senhor não fica piscando lá do outro lado. Ó, eu vou abrir a câmera. Olha como que ele vai ficar. Então, mas do outro lado não aparece. Ah, então tá bom. Oi, pessoal. Boa tarde a todos, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Obrigado, Caio. Eu estou com um pequeno probleminha que para mim parece que a tela está piscando aqui, mas se para você estiver tudo certo aí, não tem problema não, a gente continua. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu pôr a tela para compartilhar. Aí quando aparecer aí, vocês avisem, por favor. Apareceu já? Estamos vendo certinho, professor. Tudo bem, então. Então vamos iniciar. Hoje, dia 12/12 de 2022, segunda-feira, nós vamos ter a nossa segunda aula do curso, certo? O assunto de hoje é impressão, tipos de referência, que é uma das coisas mais importantes para entendimento do Excel, é entender o que é tipos de referência. Tipos de referência, a gente praticamente tem 3 tipos de referência: referência relativa, referência absoluta e referência híbrida, né? E esses vão ser os tópicos da nossa aula de hoje. E hoje nós vamos ter também a atividade da semana, tá? Atividade das 2 primeiras aulas, na verdade. A cada 2 aulas, nós temos uma atividade, como eu disse para vocês. Então, vão ser 3 atividades ao longo do curso todo. Como essa é a nossa segunda aula, hoje eu vou passar a atividade para vocês. Tudo bem? Vamos fazer uma breve revisão aqui da aula passada. Para quem não pôde participar ou para quem pôde, para a gente ter uma ideia se a gente está na mesma página com o mesmo contexto. Se tiver muito rápido aí, vocês avisem, tá? Ou se cortar o microfone aí, vocês avisem também, por favor. Na nossa última aula, nós falamos sobre conceito de linha, coluna e célula. Como todos sabem, o Excel, ele é formado basicamente por colunas, né? Essas colunas são identificadas por letras A, B, C, D, E e assim sucessivamente, e é formado por linhas, que são identificadas por números. Número 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Tá bem? O encontro de uma coluna com uma determinada linha é o que a gente chama de célula. Exemplo, se eu estou aqui nessa célula, eu estou na C8. O que significa C8? Coluna C, linha 8. Essa é a identificação desse local onde eu estou posicionado aqui na minha planilha. Tá bem? Sempre que eu quiser selecionar uma coluna inteira, eu clico no nome da coluna, que é identificado pela letra, igual eu falei para vocês. Quando eu quiser selecionar uma linha inteira, eu clico na identificação da linha, que é o número dela. Quando eu quiser selecionar a planilha inteira, eu clico aqui, ó, na intersecção das linhas com as colunas. Então, ao clicar aqui, ele seleciona a minha planilha inteira. Para falar sobre seleção, a gente também tem que entender que quando a gente usa o mouse, ou seja, se eu clico aqui na célula C7
com o botão esquerdo do mouse e arrasto o mouse, eu estou selecionando de forma contínua. Tá bem? Se eu quiser selecionar de forma alternada, ou seja, eu posso marcar essa parte aqui e agora eu quero marcar outra parte. Eu tenho que pressionar o Ctrl e seleciono a parte que eu quero. Tudo isso que está marcado aqui agora está selecionado. Isso é uma seleção não contínua. Então, para fazer isso, eu utilizo a tecla auxiliar Ctrl. Ctrl é o CTRL que aparece no teclado aí para vocês. Tá certo? Isso que a gente viu na última aula. Até aqui tudo bem sobre linha, coluna e célula? Vimos que é na célula que as coisas acontecem dentro do Excel, ou seja, é nessa célula aqui, D15, que eu posso colocar um conteúdo. Tá? Vou colocar aqui um número 90, por exemplo. Então, agora eu tenho o conteúdo aqui 90. Tá? Esse conteúdo ele pode ser formado por 3 partes independentes. A primeira parte é o valor. Qual que é o valor do conteúdo dessa célula aqui? Vou até colocar um fundo azul aqui nela, uma fonte maior. Opa, voltou. Coloquei aqui 90, uma fonte maior, um fundo azul. Então eu posso ter 3 conteúdos independentes. O primeiro conteúdo é o valor. Qual que é o valor dessa célula aqui? O valor dela é o que está apresentando aqui nela. O valor dela é 90. Tá bem? Qual que é a formatação? A formatação dela é uma fonte calibre, tamanho 20, vou colocar aqui negrito, vou colocar itálico, o fundo azul e a fonte eu vou colocar uma fonte verde escura. Tá? Isso é a formatação. Então, numa mesma célula, eu posso ter um conteúdo, ou seja, 90, posso ter uma formatação, independente do conteúdo ou não, tá? E eu posso ter uma fórmula. No caso dessa célula aqui, D15, ela não tem fórmula. Por quê? Toda célula que tiver fórmula, ela tem que começar com igual. Se ela começa com igual, ela tem fórmula. Então, ou seja, eu vou colocar aqui igual a D15. Vou dar um Enter. Esse conteúdo dessa célula aqui, ele tem valor. Qual o valor? 90. Qual a formatação? A formatação é a padrão. Calibre 11, fonte preta, fundo branco. Tá? Qual que é a fórmula? A fórmula sempre aparece aqui, ó, no que a gente chama de barra de fórmulas. Essa parte aqui é a minha barra de fórmulas. Ó. A fórmula é igual a D15. Tá? E todas essas 3 partes, elas são independentes. Ou seja, eu posso dar um Ctrl C aqui, vir para cá e copiar só o valor. Então eu venho e copio
só o valor, eu posso copiar só a fórmula e eu posso copiar só a formatação. O que eu quiser, tá? Então, vou voltar lá, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui e vou dar um copiar valor. Opa, ele não pegou. Deixa eu voltar aqui de novo. Eu não estou conseguindo selecionar a célula, por quê? Espera aí só um pouquinho, pessoal. Deu ruim aqui na configuração do teclado. Deixa eu fechar o arquivo e abrir de novo, ver se ele vai voltar ao normal. Não é esse, é esse. Ctrl C. Agora vamos testar. Vou vir aqui na célula menor aqui. E vou dar um colar especial, só o valor. Ele copia só o valor. Tanto é que ele não copiou nem a formatação. A formatação aqui está centralizada. Tá? Agora eu quero copiar aqui nessa célula só essa formatação. Eu posso voltar aqui, dar um Ctrl C de novo. E aqui eu vou copiar só a formatação. O que é a formatação ali? A formatação tem pelo menos um centralizado. Então, se eu escrever 56, ó, 56 ficou centralizado. Ou eu posso copiar só a fórmula. Eu vou dar um Ctrl C. E aqui eu vou dar um copiar fórmula. É esse item aqui. Ó. Por que ele colocou 0? Porque ele faz uma referência que a gente chama de referência relativa. Ok? O que é referência relativa? Quem que ele está referenciando aqui? Ó? Quando eu estou nessa posição. Ele está referenciando 2 células acima da que ele está, D15. Então, quando eu venho aqui, ó, ele está referenciando 2 células acima da onde ele está. Aonde ele está? Na G20. Então, ele está referenciando a G18. Se eu colocar um valor aqui, 80, ele vai por 80 aqui agora. Tá bem? Então, isso é a segunda coisa bem importante da gente entender. O que é valor, o que é formatação e o que é fórmula. E eu posso copiar essas 3 coisas juntas. Digamos que eu quero dessa célula aqui, dar um copiar, e aqui eu quero dar um colar. Mas um colar completo. Colar tudo. Então, ele trouxe para cá tudo que tem nessa célula. Como essa célula não tem fórmula, ele não trouxe só a fórmula. Se tivesse, ele traria a fórmula também, sem problema nenhum. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão quietinho? Transpor, eu vou explicar para você, Denise, o que é transpor. A gente ia ver um pouquinho mais para frente, mas vocês não precisam ter medo de perguntar, não. Podem perguntar. Exemplo. Digamos que eu tenho valores aqui em linhas. E eu quero dar um Ctrl C aqui. Então, eu copiei esses valores em linhas. Só que eu quero colocar esses valores, na verdade, esses valores, eles estão posicionados numa mesma coluna, né? Eu quero colocar eles agora, ou, vamos pensar assim, eles estão dispostos vertical. Quero colocar eles agora horizontalmente.
Então eu copiei aqui, vou vir em qualquer outro lugar e vou transpor. Quando eu faço a transpor horizontalmente, se eu copiar o horizontal e pedir para transpor, adivinha o que ele vai fazer? Ele vai transpor para verticalmente. Por isso que esse ícone, ele é assim, né? Ele tem uma setinha para cá e uma setinha para cá. Ou seja, se ele tiver na vertical, o transpor é colocar ele na horizontal. Se ele tiver na horizontal, o transpor é colocar ele na vertical. Ok? Entenderam o que é o transpor? Só que o transpor, ele copia tudo, tá? Ele copia a formatação, copia tudo. Isso é muito bom quando eu quero mudar um formato de uma matriz por algum motivo. Por exemplo, eu tenho meus meses do ano, janeiro, fevereiro, e aqui eu tenho valores. Só que agora eu não quero deixar assim, eu quero deixar assim. Tudo de novo, é rápido, tá? Vimos que a gente, após fazer qualquer tipo de formatação na célula, a gente tem um cópia de estilos, né, que a gente chama, que ele copia basicamente só a formatação. Por exemplo, se eu quero essa formatação aqui, eu quero colocar essa formatação aqui, como que eu faço? Eu venho aqui em página inicial e venho nesse pincel chamado pincel de formatação. Quando eu utilizo esse pincel, olha o mouse como ele fica. Estão vendo que o mouse ficou com um pincel do lado dele? Aonde eu clicar, ele vai assumir a formatação da origem que eu pedi no pincel. Então, qual que é a origem? Esse daqui. Fundo vermelho, fonte amarela. Então, se eu clicar aqui, ele vai ficar desse jeito. Vamos ver? Olha lá. Ficou. Fundo vermelho, fonte amarela. Tá bem? Assim como se eu clicar aqui, vir no pincel e clicar aqui, ele vai mudar. Ó. Ele deixou com essa formatação agora. Tá bem? Viram o que é cópia de estilo? Podemos continuar? Até aqui tudo bem? Sim? Ótimo. Já estamos com 41 pessoas ao vivo aí. Como eu disse para vocês, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar então. Nós falamos sobre autopreenchimento e listas personalizadas também. O que é isso? Existem algumas listas personalizadas no Excel, por padrão. Tá? O que é isso? Lista personalizada, por exemplo, meses do ano. Então, ele tem lá janeiro. Então, se eu clicar aqui e arrastar, ele vai imaginar que eu quero colocar aqui fevereiro e março. Ok? Porque existe uma lista personalizada a partir disso. Por exemplo, quando eu coloco dia da semana, segunda, ele vai imaginar, se eu puxar aqui, eu quero terça, quarta. E se eu puxar mais, ele continua. Quinta, sexta, sábado, domingo. Tá? Quando ele chega no final da lista, ele volta para o início da lista de novo. Tá? E por que personalizada? Porque eu posso criar uma lista minha também. Tá? Às vezes eu tenho lá uma determinada informação para colocar, que é uma lista assim. Tá? Então eu entro lá no Excel e falo para ele, ó, a partir de agora, isso daqui vai ser uma lista para você também. Onde você vê essa referência aqui, você vai imaginar que é uma lista. E ele vai assumir essa lista e vai fazer isso. Tá? Relembrando aonde a gente vê quais são as listas que estão criadas, ou aonde a gente cria as mais listas, o caminho está aqui. Ó. Guia arquivo,
opções, avançado, editar listas personalizadas. Vamos lá ver? Guia arquivo, opções, avançado, aí eu uso a barra de rolagem para ir praticamente lá para o final, e aqui eu tenho um botão chamado ó, editar listas personalizadas. Aqui eu tenho já todas as listas personalizadas. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, igual eu falei para vocês. Domingo, escrito normal. Aqui, os meses simplificados. Aqui, os meses normais. Aqui já é uma lista que a gente criou. Ó, aprovado, exame reprovado, risco alto, risco médio, risco baixo, baixa, média, alta, altíssima. Eu posso fazer com cores, verde, amarelo, azul, vermelho, e por aí vai. Tá? Sempre que eu quiser criar uma lista nova, eu venho aqui e peço para adicionar ó, uma nova lista. Ele pede as entradas da lista que eu posso digitar, como eu posso selecionar aqui de algum outro lugar. Tá? Outra coisa que a gente viu foi tipos de formatação, né? Em tipos de formatação, a gente tem aqui todas essas possibilidades. Ó. A gente pode transformar como um tipo de formatação chamado geral ou genérico. Eu posso formatar para número, eu posso formatar para moeda, eu posso formatar para contábil, para data abreviado, para data completo, para hora, para porcentagem, para fração, para número científico, e por aí vai. Tá? Sempre que eu quero formatar qualquer célula, é só eu estar na célula, aí eu tenho dois jeitos, um com o mouse e um sem o mouse. Com o mouse, botão direito, eu tenho a opção aqui, formatar células. É uma data que está com essa formatação aqui. Só dia, traço, mês. Se eu quiser mudar para dia, mês e ano, é só eu selecionar dia, mês e ano aqui e dar um OK. Ele vai mudar. 6 de dezembro de 2022. Ah, se eu quiser isso por escrito, eu volto lá, botão direito, formatar células. Ah, eu quero essa opção aqui, ó, por extenso, como a gente fala. Hoje seria quarta-feira, 14 de março de 2012. Mas aqui é terça-feira, 6 de dezembro de 2022. Tá certo? Novamente, a formatação ou volto na lista personalizada? Você pode ser mais específico? Fabiana, estou te aguardando. Lista personalizada? Tá bom. Lista personalizada é aqui. Ó. Eu vou lá em arquivo, opções, avançado, utilizo a barra de rolagem para levar ela lá para o final, e eu tenho um botão aqui chamado listas personalizadas. Quando eu venho aqui em listas personalizadas, isso daqui eu posso levar para qualquer lugar, né? Eu basicamente clico ali e arrasto para onde eu quero. Tá? Eu tenho a opção de criar uma nova lista, adicionar uma lista aqui. Eu posso marcar uma lista que eu tenha criado. Por exemplo, essa lista aqui, não fui eu que criei, então eu não consigo apagar. Vou pegar uma lista que eu criei. Ó. Essa lista fui eu que criei, então eu consigo excluir. Tá? Essa lista aqui, fui eu que criei, então eu consigo excluir. E qualquer lista eu consigo adicionar, uma nova lista. Tá? Para que seria essa nova lista, Kleber? É para você colocar valores que fazem sentido para você, que fazem sentido para uma planilha, para o seu tipo de negócio, eu tenho lá na CISEP, tá? Por exemplo, eu quero colocar nas minhas planilhas lá se
esse chamado, ele está em qual classificação? Qual que é a situação do chamado? Tá? Então, o chamado pode estar não iniciado, pode estar em andamento, pode estar concluído, pode estar paralisado e pode estar suspenso, por exemplo. Então, eu tenho esses 5 tipos de chamados. Tá? Para eu não ficar escrevendo isso, eu posso criar uma vez só uma lista e isso fica gravado dentro do Excel. Sempre que eu for utilizar, eu posso utilizar essa lista que vai estar dentro dele, disponível aqui para mim. Eu vou voltar, eu não tenho essa lista aqui, concordam? Essa lista ela não está aqui. Então eu vou cancelar e vou vir aqui, ó, e vou escrever aqui as situações que eu falei para vocês. Ó. O chamado, ele está não iniciado. Ele pode estar em andamento, ele pode estar paralisado, ele pode estar suspenso ou concluído. Se eu puxar para baixo, ele vai colocar tudo não iniciado, porque isso não é uma lista. Mas eu posso criar uma lista a partir disso. Então, eu vou voltar lá na lista personalizada e vou criar uma lista a partir disso daqui. Como que eu faço? Vou lá em arquivo, opções, avançado, desço a barra de rolagem até o final, editar listas personalizadas, venho em nova lista, venho em nova lista, adicionar. Eu vou colocar aqui, não iniciado, iniciado. Qual que é o outro item? Em andamento. Qual que é o outro item? Suspenso e concluído, por exemplo. Então, esses são os 4 tipos de chamados que eu tenho. Vou dar um OK. Vamos ver se ele criou? Voltar lá. Não iniciado, em andamento, suspenso e concluído. Ele já criou, tá aqui. Então, se eu voltar lá ó, no não iniciado e arrastar agora para baixo, ó, ele sabe que isso é uma lista. Então, não iniciado, em andamento, suspenso, concluído. Certo? É para isso que serve a lista personalizada. Tá bom? E eu posso colocar qualquer valor. Valor numérico, valor alfanumérico, qualquer tipo de valor que eu queira colocar na minha lista personalizada. Tudo bem, Fabiana? Caio disse que entendeu. A Fabiana entendeu. Aí o que mais que a gente viu? A gente viu tipos de formatação. Como eu estava dizendo para vocês, a formatação é botão direito. Formatar. Vai estar nessa mesma tela aqui, de formatar células. Tá? Se você estiver em qualquer célula e pressionar Ctrl 1, ele também vai para formatar células. Isso está no material de vocês aí. Ó. Quer ver? Olha lá. Ó. Tipos de formatação. É só você digitar Ctrl mais 1, ele vai aparecer aí. Letícia, a lista de chamada aparece mais ou menos no meio da aula. Por volta das 16 horas, a EOB põe a lista de chamada aí para vocês, tá? Tudo bem? Aí vocês podem preencher. Nesse momento agora, a lista de chamada fica em stand-by. Vimos também navegação. O que é navegação? Como que eu mudo de uma célula para outra? Utilizando as setas do teclado. Seta para a direita vai mudar uma célula para a direita. Seta para baixo, uma célula para baixo. Seta para a esquerda, para a esquerda. Seta para cima, para cima. E eu posso navegar também, não dentro de uma planilha, mas entre planilhas. Cada item desse aqui é uma planilha. Aqui eu estou navegando com o mouse, eu posso simplesmente clicar na planilha que eu quero.
mas eu posso usar também o Page Up e o Page Down. Sempre que eu utilizo o Page Up e o Page Down, eu vou navegar entre as planilhas com o mouse. Ó. Aqui eu estou navegando com o teclado, só com o teclado. Tá certo? A gente viu o uso da barra de status. Barra de status é o que tem aqui. Sempre que eu seleciono alguma coisa, aqui ele vai mostrar para mim, pelo menos, quando é número, a soma. Quando é coisa alfanumérica, ele vai mostrar a contagem. Tá? Quando é número que é interessante, porque além da soma, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, eu posso adicionar a média, a contagem, o mínimo, o máximo, a soma. Então, como eu adicionei todos os itens aqui, sempre que eu seleciono alguma coisa, na minha barra de status aqui, já aparece ó, a média do que eu selecionei, a contagem de elementos que estão selecionados, qual que é o mínimo valor selecionado, qual que é o máximo valor selecionado e qual que é a soma dos valores selecionados. Tá bem? Então, o uso da barra de status é importante para isso. Tá? E eu coloquei aqui também no material de vocês as teclas de atalho, para vocês verem as teclas de atalho, porque a tecla de atalho ajuda bastante, né? Vocês têm aí o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, o Ctrl+Z, a gente tem o Ctrl+B aqui no Excel, que é para salvar o arquivo, tá? E por aí vai. Tá bem? Aqui estão todas as teclas de atalho. Podemos ir para a nossa aula de hoje, então? Feito a revisão da aula passada? Ficou alguma dúvida? Na aula de hoje, nós temos impressão. Em impressão, nós podemos configurar página, margem, que é o famoso layout da página. Aí dentro da página eu posso configurar ainda elementos como cabeçalho, rodapé, e a planilha, a forma. Sempre que eu quiser fazer isso, eu venho aqui em guia arquivo, imprimir, configurar página. Vamos pegar esse exemplo aqui, dessa planilha. Eu vou lá em guia arquivo, imprimir, configurar página. Então, guia arquivo, imprimir. Aqui ele já mostra um layout da impressão. Tá? Mas eu ainda posso configurar página. Para que eu necessito configurar a página? Porque aqui na configuração da página, eu posso mudar a forma de impressão. Essa forma de impressão aqui, ela está paisagem, ou seja, a folha está disposta horizontalmente. Eu posso querer retrato, que é verticalmente. Se eu dou retrato aqui, ok, olha como que vai ficar a impressão agora. Ela vai ficar dessa forma. Tá? Vou voltar lá em configuração de página. Eu posso mudar o tamanho do papel. Aqui o papel está A3. Não, eu vou colocar A4, que é o tamanho do papel normal, né? Que se usa na grande maioria aí das impressoras. Ele já mudou a configuração aqui. Eu posso configurar as margens. Tá? Ah, quanto que eu quero de margem superior? Isso é em centímetros, tá? Quanto que eu quero de margem inferior? Quanto que eu quero de margem esquerda? Quanto que eu quero de margem direita? O que que eu vou reservar de cabeçalho aqui? O que que eu vou reservar de rodapé aqui? Tá? Se eu quero centralizar na página de forma horizontal ou de forma vertical ou nenhum. É só não marcar nenhum.
Tá? Então, isso é só para que eu configure os meus espaços que eu vou ter na minha página. Cabeçalho e rodapé é para que eu possa fazer configuração. Cabeçalho é o topo da impressão. Rodapé é a parte de baixo da impressão. Ou seja, eu posso vir em cabeçalho e rodapé e personalizar cabeçalho ou personalizar rodapé. Tá? Personalizar cabeçalho. Aqui eu já coloquei algumas coisas, eu vou apagar tudo. Para montar do zero para vocês. No cabeçalho, bem como no rodapé, que é a parte de baixo, o Excel separa isso em 3 seções. Uma seção que ele chama esquerda, uma seção que ele chama centralizada e uma seção que ele chama direita. Em cada uma dessas seções, eu posso colocar elementos diferentes. Aqui ele já traz alguns desses elementos para mim. Por exemplo, ele traz a possibilidade de eu formatar o texto, mudar o tamanho da fonte, mudar a cor. Ele me dá a possibilidade de eu inserir o número da página atual, da quantidade total de páginas do documento. Eu posso inserir a data que esse documento está sendo impresso. Eu posso inserir a hora que esse documento está sendo impresso. Qual que é o caminho do arquivo, ou seja, a pasta aonde esse arquivo está dentro do meu computador. Qual que é o nome desse arquivo. Né? Inserir o nome da planilha. Ok? Isso é importante a gente saber. Qual que é a diferença entre nome do arquivo e nome da planilha? Vou dar um cancelar aqui e um voltar aqui. O nome desse arquivo é esse aqui, ó. Curso de Excel básico para PMCG, professor Kleber Gomes, aula preenchida. Esse é o nome do arquivo. O nome da planilha é onde eu estou imprimindo. Ó. Aula 3, aula 2, aula 1, esse é o nome da planilha. Então, às vezes eu quero imprimir só o nome da planilha. Às vezes eu quero imprimir o nome do arquivo. Às vezes eu quero imprimir as duas coisas. Não importa, mas eu tenho que saber a diferença. Então, nome do arquivo é o que aparece aqui. Nome da planilha é onde eu estou aqui. Tá bem? Vamos voltar lá agora pela tecla de atalho. Como que eu vou lá para a impressão? Eu posso utilizar o que a gente chama de Ctrl P. Ele vai para o mesmo lugar, ó. Ctrl P. E daí eu venho em configurar páginas e eu posso ir lá em cabeçalho e personalizar o meu cabeçalho. Vou apagar aqui o arquivo, vou apagar aqui data, hora. Geralmente, o que se coloca no cabeçalho? Tá? O que se coloca no cabeçalho é logo da empresa. Tá? Aqui eu tenho a possibilidade de inserir uma imagem. Tá? Então, eu poderia pegar uma imagem do logo da empresa e colocar ele aqui. Eu posso colocar data, hora, eu posso colocar o nome do arquivo. Tá? Então, eu vou colocar essas informações aqui. Ó. Do lado esquerdo, eu vou colocar o nome do arquivo. É só eu clicar aqui. Ó. Ele já vai colocar de uma forma codificada, que ao imprimir, ele vai substituir esse e-comercial, abre colchetes, arquivo, fecha colchetes, pelo nome do meu arquivo. E na seção à direita, eu quero colocar a data, quero dar um espaço, um traço, um outro espaço e quero colocar a hora. Então, ele vai substituir esse colchetes data pela data. Esse traço vai continuar traço, do jeito que está aqui, e vai substituir esse colchetes hora pela hora. Tá? Fiz essas configurações aqui. Vou dar um OK. Olha o que vai acontecer aqui no meu cabeçalho. Olha lá. Ele colocou o nome do arquivo, a data e a hora. Tá? Ah, mas ele não muda aqui. Muda. Se eu for lá e apagar, ó, cabeçalho e rodapé, personalizar cabeçalho. Eu vou tirar o nome do arquivo.
vou deixar só a data e hora. Vou dar um OK. Vou dar OK. Olha o que aconteceu lá, ele apagou o nome do arquivo. Ele só deixou a data e a hora. Ah, eu quero colocar a data e a hora centralizado. Tudo bem. Volta lá. Cabeçalho e rodapé. Personalizar cabeçalho. Você pode dar um Ctrl C aqui, que é mais fácil, ou um Ctrl X, né? Ele recorta e vem aqui e dá um Ctrl V. Eu quero colocar aqui na seção central a data e a hora. Vou dar um OK. Vou dar um OK. Ó, a data e hora saiu daqui e veio para a parte central. Ah, não, eu quero colocar na esquerda a data e a hora e lá à direita o nome do arquivo. Então, cabeçalho e rodapé, personalizar cabeçalho. Vamos colocar isso daqui do lado esquerdo e vamos colocar o nome do arquivo do lado direito. O nome do arquivo está aqui. Vou dar um OK, OK. Então, lá, data e hora e o nome do arquivo. Ah, o cabeçalho está bom, deixa assim. Agora eu quero personalizar o rodapé. Tá? Então eu venho aqui em configurar página, cabeçalho e rodapé, e agora em vez de entrar em cabeçalho, eu vou entrar em rodapé. E vou dar um OK. Se vocês perceberem, aqui em cima, ele mostra uma visualização do cabeçalho, e aqui embaixo, uma visualização do rodapé. Vou entrar no meu rodapé. Vou apagar isso que eu tenho aqui para vocês entenderem como que cria isso. No rodapé eu tenho as mesmas opções. Ó. Ah, então se eu quiser colocar o nome do arquivo, em vez de lá no cabeçalho, aqui no rodapé eu posso? Pode. Tá? Ou, se eu quiser colocar o nome da planilha aqui no rodapé, eu posso? Pode. Geralmente, o que se coloca no rodapé? Minimamente no rodapé, se coloca pelo menos o número da página. Tá? Então, você pode colocar página atual, barra, o total de páginas. Se eu der um OK aqui, olha como que vai ficar. Vai ficar assim, ó. 1/1. Eu estou na 1 de 1 só. Se fossem 2 páginas, eu estaria na 1 de 2. Depois, na 2 de 2. Ah, por que eu tenho que colocar a página final, Kleber? Você tem dados reais, você tem eles dispostos em mais de uma planilha. E quando você imprime, para não correr o risco de aquilo cair no chão e você colocar isso fora de ordem, se você imprime a página que você está e a página final, não tem como isso cair no chão e você pegar depois e não conseguir colocar na ordem correta. Então, isso pode evitar erros. Tá? Então, é recomendado, é uma boa prática que você utilize sempre o número da página e também o número total de páginas. Tá? Porque página mesmo, acabou. Tá certo? Entenderam isso? Viram que eu posso personalizar, então, cabeçalho e rodapé da mesma forma? O rodapé também tem as 3 seções. Ó. Seção da esquerda, seção central e seção da direita. O que eu fizer aqui, aqui ele põe para mim como que vai ficar um layout. Ó. E quando eu volto para a página, ele me mostra aqui. Ó. Ah lá, essa é a página 1 de 2. Ó. Então, esse documento tem 2 páginas. Qual que é a outra página? Eu posso movimentar aqui. Ó. A outra página é isso aqui. Ele tem mais um pouco de coisa escrita aqui do lado direito. Tudo bem? Viram como que configura uma página? Então, eu posso configurar a orientação, eu posso configurar o tamanho da página, eu posso configurar as margens e eu posso configurar também cabeçalho e rodapé do meu documento. Tá bem?
Ah, eu quero escrever página aqui. Pode? Pode. Pode vir aqui, personalizar em rodapé e colocar aqui página, espaço. Aí ele vai colocar aqui 1/2, ou 1/1, ou 1/5, 2/5, e por aí vai. Olha lá, como que ficou agora. Ok? Depois disso, é só mandar imprimir, que ele vai para a impressora. Tá bem? Vamos retornar e ver tudo de novo agora em slow motion. A primeira passada é para vocês saberem que existe. Tá? Quando tem mais de uma impressora também, às vezes me perguntam, eu tenho 2 impressoras, como que eu faço para selecionar a impressora? Ela vai estar disposta aqui. Ó. Todas as impressoras que estão disponíveis no seu computador vão estar aqui. Tá? Vamos voltar então? Eu posso voltar pressionando a tecla ESC do teclado também, tá? Então, se você tiver aqui, ó, a parte de impressão e pressionar ESC no seu teclado, ele vai voltar, ele vai retornar aqui para o Excel. E se eu estou aqui e quero ir para a página de impressão, eu posso usar o Ctrl P. Então, se eu vir aqui e pressionar Ctrl P, eu vou para a parte de impressão, que é onde nós estávamos ali, e agora nós vamos revisar tudo que a gente fez de novo, pausadamente, com vocês podendo fazer aí também, para vocês fixarem melhor o conteúdo. Tá bem? Até aqui, tudo bem? Tá dando certo aí as teclas de atalho com vocês? Ctrl P foi para essa página aqui? Ok, deu certo? Que bom, vamos lá então. Como a gente viu, quando a gente for imprimir em Excel, a gente pode configurar página, ou seja, tamanho de página, pode configurar margem, pode configurar cabeçalho, pode configurar o rodapé, pode configurar a planilha. Isso tudo aqui através desse caminho aqui. Guia arquivo, imprimir, configuração de páginas. Ou Ctrl P, que ele já vai para guia arquivo e imprimir, e depois eu clico no botão configuração de página. Então, em qualquer parte aqui da minha planilha, se eu for para outra planilha, na outra planilha eu vou ter que configurar isso também. Ó. Olha lá. Nessa outra planilha aqui eu não tenho nada configurado em rodapé, nem rodapé, nem cabeçalho. Tá? Isso eu configurei só para essa planilha aqui, 2. Então, se eu dar um Ctrl P aqui, ó, o que eu fiz aqui ó, só vale para 2. Ah, Kleber, então se eu tiver 10 planilhas e quiser imprimir as 10 planilhas, eu vou ter que configurar cada uma delas? Exatamente, vai. Tá? Vai porque o Excel faz isso para deixar mais flexível, tá? Para que o usuário possa compor cada planilha totalmente independente, diferente uma da outra. Tá? Mas aí a gente vai... O que é macro? Nada mais é que um conjunto de ações que a gente faz, grava, e sempre que a gente precisar usar aquele conjunto de ações, a gente fala, olha, executa para mim as ações. Então, se eu tenho 10 planilhas, eu vou configurar a primeira, pedir para gravar essa configuração, e
Para as próximas, eu vou simplesmente assim, ó, executa as configurações de impressão, vamos supor o nome que eu dei para minha macro. Ele vai lá e já coloca cabeçalho, coloca rodapé, coloca o logo, coloca no tamanho da fonte, coloca no tamanho da margem, coloca do jeito que eu defini, ele vai fazer para mim. Tá? E qual que é a vantagem da macro? Isso serve para arquivos diferentes. Então, se eu estou no arquivo curso Excel básico e eu vou lá para um outro arquivo, eu posso formatar esse arquivo do mesmo jeito, utilizando a mesma macro. Tudo bem? Isso a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Vamos voltar e refazer a configuração, então, para vocês entenderem agora como que é que imprime arquivo em Excel? Tudo bem? Então, para imprimir, Ctrl P. Eu venho para cá. Tá? No momento que eu estou aqui, aí eu vou definir orientação, ou seja, se eu quero vertical, se eu quero horizontal. Vertical, retrato. Horizontal, paisagem. Se eu mudar aqui para paisagem, horizontal. Se eu mudar para retrato, ele ficou vertical. Tá certo? Aqui o tamanho do papel. Os demais itens, eu venho aqui em configurar página. Em configurar página, eu posso também mudar retrato, paisagem. Tá? Eu também posso mudar o tamanho do papel. Tá? E eu posso mudar mais coisas, como margens, que a gente já viu. Ah, como que eu mudo aqui para 2, Kleber? É só eu vir aqui, ó, clica com o mouse ali, marca tudo e digita 2. Ó. Ou, eu quero mudar aqui para 2, Kleber. Vocês estão vendo essas setinhas para cima e para baixo aqui? Se você clicar para cima, ele vai... Tá bem? Dê um OK aqui, ele vai fixar essa margem. Cabeçalho e rodapé. Para configurar o cabeçalho, personalizar cabeçalho. Para configurar rodapé, personalizar rodapé. Para cada um deles, eu vou ter essas 3 seções aqui, ó, esquerda, central e direita, e eu coloco aqui, eu uso esses elementos aqui. Tá? Para que eu possa colocar página, número total de páginas, data, hora, a pasta onde está o meu arquivo, nome do meu arquivo, nome da minha planilha, uma imagem. Ah, Kleber, como que é a imagem? Vamos tirar a data, a hora aqui. Vamos colocar a data, a hora aqui. Coloquei data, a hora aqui e o nome do arquivo. Aqui na seção esquerda eu quero colocar uma imagem. Vamos ver aqui no meu computador se eu tenho uma imagem aqui. Vamos procurar. De um arquivo, imagens. Vamos ver aqui. Aqui, vou pegar uma imagem de uma logo do Project. Coloquei a imagem aqui. Vou dar um OK. Olha como que ficou a configuração. Ficou grande a imagem, né? Porque a imagem tem que ser do tamanho certinho que está lá. Tá? Ó. Mas você pode regular essa imagem. Posso voltar lá. Cabeçalho, ela está lá no cabeçalho do lado esquerdo. E eu venho em
Não, não é aqui. Deixa eu ver onde que eu mudo. Aqui, formatar imagem. Se ela está muito grande, aqui eu posso mexer na altura. Vou diminuir a altura e a largura dela. Lembra que eu tenho 2 de cabeçalho? Então a imagem tem que ser menor que isso. Vou colocar ela aqui com 1,99. Vou dar um OK. Vou dar um OK. Vou dar um OK. Ó, a minha imagem lá já como que ficou. Ainda está pegando aqui, tá? Mas é assim que eu ajusto. Eu volto lá. Não, vou ter que ter uma imagem menor ainda. Então vou lá em cabeçalho de novo. Vou personalizar essa imagem aqui, deixar ela um pouco menor ainda. Tá? Vamos ver como que vai ficar agora. Ah lá, já ficou uma imagem menor aqui. Tá bem? Ah, eu quero apagar a imagem. Só você voltar lá, cabeçalho, rodapé. Aonde está a imagem aqui, ó, você passa o mouse em cima e dá um delete. Ele vai apagar. Aí não vai ter mais imagem. Já tirou a imagem. Tá certo? Tudo bem? Entenderam como que põe a imagem? A imagem, tanto para o cabeçalho quanto para o rodapé, vocês vão colocar aqui. E aqui que vocês formatam ela. Diminui, aumenta, dependendo do tamanho da imagem que você quer colocar aí. Tá certo? Cabeçalho, ele é muito similar ao rodapé. Tá? Então, aprendeu a mexer no rodapé, como faz para configurar a imagem? Vamos inserir a imagem aqui de novo, Ju, aí eu vou mostrar para vocês. Ó. Vou vir aqui, aqui eu insiro a imagem, então eu busco a imagem ou na internet, ou numa pasta aqui do computador. Vamos pegar outra imagem, vou colocar essa imagem aqui agora. Pode ser qualquer imagem, tá? Vamos ver o tamanho que essa imagem tá? É só eu clicar aqui, ó. Ele vai me mostrar o tamanho da imagem. Ó. Essa imagem está com esse tamanho aqui no 100%. 3,81 é muito alto. Então, eu vou ter que diminuir. Onde você entrou, Kleber? Ó, coloquei a imagem, aí eu venho aqui em formatar a imagem. Aqui que eu entro para configurar a imagem. E aqui eu tenho que deixar ela menor que os 2 que eu tenho de cabeçalho. Eu vou aumentar o cabeçalho primeiro, antes de eu configurar a imagem. Vou voltar lá, vou entrar em margem aqui, vou aumentar para 3, ficar com uma largura maior. Tá? Agora, vou voltar lá, cabeçalho, rodapé. Eu coloquei lá no rodapé, né? Não, não é lá no rodapé que eu quero pôr. Vou cancelar, vou entrar lá no rodapé. Ó, eu tinha colocado aqui no rodapé, por isso que apareceu lá embaixo. E eu vou excluir ela do rodapé e eu quero colocá-la no cabeçalho. Vamos procurar aquela mesma imagem lá agora e pôr ela no cabeçalho. Vou ver onde tem imagens no meu computador. Aqui está a imagem. E vou inserir ela. O tamanho original dela vai estar aqui, ó, em formatar. Essa imagem é 3,81 por 4,97. Você pode diminuir direto aqui, ó, na altura e na largura proporcional. Eu quero 50%, por exemplo, do tamanho dessa imagem. Então ele vai ficar 1,91 por 2,49. Tá? Eu posso dar um OK agora. Vou dar um OK agora. Olha o que vai acontecer agora com a minha imagem. Ela vai sair daqui e vai aqui para cima. E vou dar um OK. Olha lá. Ela saiu daqui, foi lá para cima. Tá bem? Respondido, Ju? Alguém mais ficou com alguma dúvida em relação à imagem? Em relação à imagem,
esse formatar aqui, ele não me dá muitas opções, né? Ó, vamos ver aqui. Você pode a imagem, aumentar o brilho, mudar o contraste, pode colocar um texto alternativo na imagem, tá? Geralmente é logo, né? Então, se tem algum texto, já vem escrito na própria imagem. Então, é isso que você utiliza para pôr, tá? O que me perguntam também é, eu posso colocar uma imagem dentro de uma célula do Excel? Pode. Isso a gente vai ver aqui, vocês vão entender como que faz. Mas aqui eu estou colocando a imagem no cabeçalho, tá? Depois eu mostro para vocês como coloca dentro do Excel ali, numa célula, por exemplo, a imagem. Ok, a parte de configuração de impressão. Fez isso aqui, ó, o que você mandar imprimir aqui, ele vai imprimir. Tudo bem? Até aqui, dúvidas? A parte de planilha, pessoal, são configurações avançadas. Mas dessas configurações avançadas aqui, eu quero mostrar pelo menos uma para vocês, que é bem legal. Tá? Eu vou dar um cancelar aqui, vou dar um voltar aqui, vou criar uma nova planilha. Porque daí ela não vai ter configuração nenhuma. Ó, quando eu dar um Ctrl P aqui, ó, ele não tem nada. A gente vai criar a planilha a partir de agora. Tá? Então eu vou colocar aqui nome, endereço, celular e e-mail, por exemplo. Então suponho que a gente tem uma planilha lá que tenha essas informações aqui. E aqui a gente vai ter coisas aleatórias. Várias informações aqui. Vou descer bastante até. Tá? Vou colocar aqui coisas padronizadas. Endereço 01. E e-mail 01. Só coisas fictícias aqui. Olha como que ficou. Qual que é o problema quando eu tenho uma planilha muito grande assim? Eu tenho uma planilha com 500 linhas. E ela vai da coluna A à coluna G. Como que eu faço para não cortar nenhuma informação? Você vai ter que comprimir ela, colocar ela 100%. Mas às vezes, dependendo do tamanho, isso vai ficar muito pequenininho, vai ficar feio, Elaine. Mas eu posso mostrar aqui para você. É uma configuração avançada também. Tá? Mas a configuração avançada que eu vou mostrar para vocês aqui é muito básica e pouca gente sabe. Olha o meu cabeçalho aqui. Tá? Vou dar um Ctrl P de novo. Coloquei o cabeçalho ali. Quando eu estiver aqui e eu quiser saber o conteúdo disso daqui é o que mesmo? Ou o conteúdo disso daqui é o que mesmo? Ou o conteúdo disso daqui é o que mesmo? Ou quando tem uma data, por exemplo, essa data é de quê? É data de aniversário? É data de admissão? É data de... Que data que é essa? Porque eu perdi aqui, eu não estou imprimindo nas outras páginas o meu cabeçalho. Então, quando eu quero
ou quando eu quiser fazer isso, além daquelas configurações todas que a gente viu, parem tudo que vocês estão fazendo agora, para vocês verem como que funciona isso aqui, tá? Olha a mágica que a gente vai fazer aqui. Eu vou vir aqui em configurar página. Percebam que eu estou na página 8, ó. Agora na página 7, não tem cabeçalho. Agora na página 6, ele só vai ter cabeçalho na primeira. Se eu passo para a segunda aqui, eu já perdi o cabeçalho. Como que eu faço para manter uma parte da minha planilha fixa? É desse jeito aqui. Eu venho em configurar página. Parem tudo, não façam, só observem. Depois eu deixo vocês fazerem. Aqui em planilha, tem esse item aqui, ó. Linhas a repetir na parte superior. Estão vendo esse item aqui? Você pode clicar aqui, ó. E ali você seleciona o que você quer que ele repete na parte superior. Tudo bem? Então você vai clicar lá. Eu estou aqui. Imprimir. Configurar página. Planilha. Ele não está deixando eu selecionar por quê? Aguardem aí só um pouquinho. Personalizar o cabeçalho, deixa eu colocar aqui data e hora. Para ver o porquê que ele não está aceitando, dá um ok. Ele colocou data e hora, ótimo, vamos voltar lá, vamos lá para a planilha. Ele não está deixando eu mudar a impressão de títulos aqui. Eu vou ver por que ele não está habilitando aqui. E daí eu mostro para vocês como que faz. A ideia aqui, que eu ia mostrar, é como que eu repito essa parte aqui, ó. Então, se eu estou na página 2, ele vai repetir aquela primeira linha ali. Se eu estou na página 3, ele vai repetir aquela linha ali. Aí eu não perco mais o cabeçalho. Eu fico com o cabeçalho como se fosse fixo ali, tá? É isso que eu vou procurar aqui para estar mostrando para vocês, tá? O porquê que ele não aceitou, eu não entendi. Clique na guia da linha. Não, a planilha ela está salva. Ah, ela está aqui, ó. Meu arquivo está salvo. Ele deveria habilitar. Por que que ele não está habilitando? Ah, quando eu clico aqui, ele não está habilitando. Eu vou ver o porquê que isso está acontecendo. Aí eu falo para vocês. No de vocês, se estiver habilitando aqui, é esse item aqui, ó, que vocês vão marcar aqui. E daí ele vai deixar vocês colocarem aqui as células que vocês querem que repete. No meu caso ali, vamos voltar lá no arquivo. Eu quero que repita de, sei lá, de A2 até E2, e daí ele vai deixar aquilo ali fixo para mim, tá? Independente se tiver espaço ou não aqui, ele tem que deixar eu selecionar ali. O que,
tem um outro, não pela configuração de páginas, que eu faço isso. Eu vou descobrir se lá está habilitado, aí eu mostro para vocês. Tá bem? Impressão de página. Ok? Como que configura margem, layout, cabeçalho, rodapé, que é a parte básica da impressão. Tá? Isso tudo vocês têm que saber. A parte da planilha é a parte avançada. A gente vai ver isso lá na frente. Eu queria mostrar só aquele item para vocês, porque aquele item, às vezes, ele já ajuda bastante. Algumas planilhas são grandes, você não quer perder o que está sendo, o que está sendo impresso ali, você quer saber o que é, aí, através desse item, dá para você saber. Tá? Voltamos aqui no imprimir. Então, em configuração de página aqui, ó, lembra que alguém perguntou que não está cabendo tudo ali, você pode diminuir aqui, ó, o percentual aqui. O que ele vai fazer? Percebam aqui, ó, quando eu der OK, o que ele vai fazer com essa página aqui. Ó. Coloquei aqui 60%, tá? Ó, ele diminuiu tudo e agora colocou numa página só. Mas ele diminuiu. Então, quem perguntou aí, como que eu faço para... Foi a Elaine. Elaine, ó, você falou que tem de A a G e está imprimindo em 2 páginas, né? Você tem que fazer isso aqui, ó. Aqui em ajustar para, vai estar sempre 100%, vai estar sempre assim. Tá? Então aqui eu tenho 2 páginas, ó. Eu quero imprimir isso tudo numa só. Então eu venho aqui e peço para diminuir. 75, vamos ver se já cabe as duas aqui, ó. Ainda não. Vamos diminuir mais. 70. Vamos ver se já cabe. Ó, já coube as duas, já está numa página só. Então, no meu caso aqui, eu tive que fazer uma redução de 70%. No seu aí, você vai ter que testar. Tá? Vai diminuindo aqui e ver se já está cabendo tudo dentro de uma página. Se tiver, pronto. Tá ok. Tá certo, Elaine? Então é aqui, ó. Ajustar para, você muda esse percentual, você diminui ele. Tá bem? Ok? Respondido aí? Vamos para o nosso segundo assunto da aula de hoje. Impressão, tá ok? Aí nós podemos ou voltar, ou fechar, tá? Ou pressionar ESC. Ele volta para o arquivo normal aqui. Tá bem? Achei, pessoal. Ó. Sabia. Eu estava indo no item errado. Se vocês vierem aqui, eu estou no arquivo, tá? Ó, vou pedir para imprimir. Olha como que ele está imprimindo. Só na primeira página. Vou partir para a segunda página. Ele já perdeu o cabeçalho. Como que eu faço para manter esse cabeçalho aqui? Vou voltar. Procurem aí, quando vocês estiverem na planilha, layout da página. Em layout da página vai ter um item chamado... Aqui você pode acessar margem, orientação, tamanho, área de impressão, fazer quebra de página, que são itens mais sofisticados. Tá? E você tem aqui também o imprimir títulos. Em imprimir títulos, ele vai exatamente para aquele configuração de página. Só que aqui está habilitado.
eu clico aqui, ele vem. Eu posso marcar aqui os títulos, onde estão. Eles estão na linha 2, por exemplo. Vou dar um OK aqui. Ou posso dar visualizar impressão. Vou dar um OK. E vou direto para impressão agora. Ctrl P, vamos para a página 2. Olha a página 2. Vou para a página 3. 4. Desculpem, assim como se eu for para a última, ele vai repetir em todas as páginas aquela parte ali. O cabeçalho, por padrão, ele já repete em todas as páginas, não é isso. É uma parte da minha planilha que eu quero que repita em todas as páginas, é diferente. É como se fosse um congelamento de painéis dentro da impressão somente. Tá? É isso aqui. Então vamos retornar lá para eu mostrar de novo para vocês. Ó. Vocês vão vir aqui em layout de página, imprimir títulos. E aqui em linhas a repetir na parte superior, vocês vão marcar onde estão as linhas que vocês querem que repita. Eu quero repetir a linha 2 somente. Pode ser mais de uma linha? Pode. Se você marcar aqui 3, 4 linhas, ele vai repetir tudo aquilo ali. Tá bom? Então eu quero que repita só a linha 2. Então eu marco aqui que a linha 2, ó, eu quero que ele faça a repetição. Quando eu for imprimir, ele vai estar lá a linha 2 fixa para mim. E daí eu posso olhar em qualquer lugar aqui e olhar aqui em cima que eu sei qual que é esse item aqui a que ele se refere, esse item aqui a que ele se refere, e assim sucessivamente. Entenderam isso? Pessoal, fala comigo. Tudo certo? Entendido? Alô, alô. Posso continuar? Eu vou deixar isso gravado aqui para vocês, assim como eu fiz na primeira aula. Depois eu pego essa aula preenchida aqui e sobrescrevo a aula preenchida que tem lá. Tá bom? Então vamos voltar lá para a aula 2. Chamar essa daqui planilha exemplo de impressão. Planilha exemplo de impressão. Ok. Tá? O próximo item que a gente tem que falar é tipo de referência. Como eu disse para vocês, em tipo de referência, a gente tem 3 tipos de referência em Excel. Uma referência que a gente fala que é relativa, uma referência que a gente fala que é absoluta, e uma referência que a gente diz que é híbrida. Onde, quando ela é híbrida, o endereço de uma célula é dado por coluna, linha, certo? Então, híbrida significa que eu quero fixar somente a coluna. Se eu fixar somente a coluna, ela é híbrida. Se eu fixar somente a linha, ela é híbrida. Se eu fixar a linha e a coluna, ela é absoluta. Se eu não fixar nada, ela é relativa, que é o padrão do Excel. Então, eu coloquei uma tabela simples aqui, ok? Com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, eu vou apagar tudo. Eu vou colocar uma referência que a gente chama de relativa. Igual o conteúdo dessa célula aqui. Então, qual que é aquela célula ali? E11. Será que é E11 mesmo? E11. Então, essa célula aqui é E11. Quando eu der OK, ele vai pegar o conteúdo daqui e vai colocar lá. Tá? Só que quando eu faço essa referência aqui,
que ela é totalmente relativa ou relativa somente, né? O que o Excel está imaginando? O endereçamento que ele faz para guardar isso daqui não é E11. Ele fala, onde eu estou? Eu estou aqui. Qual que é a célula que ele está referenciando? É essa. Quantas colunas ele está acima ou abaixo? Nenhuma. Ele está na mesma linha. Ou quantas linhas ele está acima ou abaixo? Nenhuma. Ele está na mesma linha. Então ele fala, mesma linha, quantas colunas ele está dessa coluna? Ele está 1, 2, 3, 4 colunas à esquerda. Então ele fala mesma linha, 4 colunas à esquerda. Se eu clicar aqui e arrastar para baixo, ele vai trazer a mesma referência que ele tem aqui. Esse daqui, ele vai pegar qual valor? Da mesma linha, 4 colunas à esquerda. 1, 2, 3, 4. Ele pega o 4. Aqui, ele pega o 7. Então, se eu puxar isso 1 para a direita, ele vai pegar o 2. Se eu puxar 2 para a direita, ele vai pegar o 3. Por que aqui ele pega o 3? Mesma linha, 4 posições à esquerda. 1, 2, 3, 4. Isso é referência relativa. Então, quando eu puxo os valores aqui, ele pega a referência relativa à célula. Se aqui ele está referenciando uma esquerda, se ele passar para qualquer lugar, ele vai pegar uma esquerda. Então, se eu copiar isso daqui para qualquer lugar, eu copiei só o valor, eu não quero o valor, vou pegar aqui um que tenha referência. Opa, eu dei um. Vou pegar um que tenha referência. Tá 0. Por que 0? Qual que é o endereço que ele está pegando aqui? 4 à esquerda. 1, 2, 3, 4. Ele está pegando esse valor aqui. Então, se eu escrever teste aqui, ele vai colocar teste lá. Que ele está referenciando F7. Isso que é tipo de referência relativa. É sempre relacionado aonde eu estou num determinado momento. Tá bem? Entenderam o tipo de referência relativa? Sim, pessoal. Esse silêncio todo é um sim ou mais ou menos, é um não? É um repita, por favor? Pessoal, fala comigo. Não me deixa sozinho, não. Eu tenho transtorno de ficar sozinho. Escrevam qualquer coisa aí nesse chat, falem alguma coisa. Não fiquem quietos, não. Estão entendendo? Bom, eu vou imaginar que vocês entenderam. Eu vou para o absoluto. O que é o absoluto? O absoluto, a gente usa esse símbolo aqui, alguns chamam de cifrão, outros chamam de dólar, tá? Na frente, tanto da coluna quanto da linha. Através da tecla F4. Por exemplo, se eu vier aqui, coloquei, ó, igual a esse elemento aqui. Vou dar um Enter. Esse tipo de referência a gente acabou de ver. É relativo.
Então, se eu puxar para a direita, ele vai para a direita, se eu puxar para baixo, ele vai pegar os valores de baixo. Copiou exatamente isso aqui. Agora vamos mudar. Eu quero vir aqui e colocar o que a gente chama de cifrão na frente do E e na frente do 11. É só eu pressionar a tecla F4. Ele já coloca automaticamente num determinado endereço o que a gente chama de trava de coluna e trava de linha. Nesse momento, eu tenho uma referência que a gente chama de absoluta. Por que ela é absoluta? Se eu clicar e arrastar agora, como a referência é absoluta, ele vai sempre pegar do mesmo valor, ele não vai mudar mais o valor. Aqui, ele continua E11, aqui, ele continua E11, aqui, ele continua E11, ou seja, para qualquer lugar que eu levar esse valor, ele vai E11. Isso que é absoluto. Eu fixo tanto a coluna como a linha. E eu tenho a híbrida. A híbrida eu posso fixar somente a coluna e não fixar a linha, ou eu posso fixar somente a linha e não fixar a coluna. Então vamos aqui, vou dar um. Ó. Isso é relativo? Não, porque eu tenho um cifrão aqui no endereço. Mas ele é absoluto? Também não, porque se fosse absoluto, teria que ter um cifrão aqui também no 11. Como ele tem só um cifrão na frente da coluna, ele é uma referência híbrida. Tá? Quando eu faço uma referência híbrida, ele vai fixar somente aquilo que eu coloquei. Ele fixou somente o que, então? Ele fixou somente a coluna. Então, se eu puxar isso para cá, quando é linha, olha lá, ele está mudando. Quando é coluna, ele não está mudando. Por quê? Porque é coluna eu pedi para ele fixar. Olha esse endereço aqui, E11. Olha esse endereço aqui, E11. Olha esse endereço aqui, E11. Olha esse endereço aqui, E12. Por quê? Aqui eu mudei de linha. A linha está fixa? Não. Então a linha ele varia. Se aqui eu estava na 11, quando eu desço ele põe 12 e assim sucessivamente. Assim como eu posso fixar agora somente a linha. Então eu vou pegar esse mesmo exemplo, não vou fixar a coluna. Se eu tivesse $1 aqui, eu estaria fixando a coluna e a linha. Aí seria absoluto. Se eu quero fixar somente a linha, então eu tiro o dólar da coluna e agora eu falo, ó, eu quero que você pega dessa mesma linha, mas você pode variar a coluna. Então ele sempre vai pegar da mesma linha, mas ele vai variar a coluna. Quando eu mudo a coluna, ele muda o valor. Aqui totalmente absoluto. Aqui fixo somente a coluna. Aqui fixo somente a linha. E aqui totalmente relativo. Ele fica totalmente relativo. Entender a diferença? Kleber, mas por que eu tenho que saber disso? Você tem que saber disso porque quando você estiver usando isso na prática, por exemplo, eu tenho aqui valor do
salário mínimo. Aí vamos colocar o valor do salário mínimo aqui. O valor do salário mínimo hoje está R$ 1.215. Vamos transformar isso em reais. Aí vamos supor que aqui a gente tem funcionário. Aqui a gente tem quantidade de salários. E aqui a gente tem valor. Bem, vou colocar aqui funcionário 1, e assim sucessivamente. Até 3. 3 funcionários só para fazer um teste básico aqui. Digamos que o primeiro funcionário ganha 2, esse aqui ganha 3, esse aqui ganha 3,5 salários. Qual que vai ser o valor aqui? O valor aqui vai ser igual a quantidade de salários vezes o valor do salário mínimo, que está aqui. Tá? Vou dar um enter. Ele calculou. 2 vezes 1.215 é 2.430. Porém, essa fórmula ela não pode ser desse jeito. Ela não pode ser assim. Por quê? Aqui eu tenho que ter uma referência totalmente relativa. Mas aqui eu tenho que ter uma referência totalmente absoluta. Porque esse valor ele não vai variar. Ele tem que pegar sempre dessa posição. Quando eu tenho um valor que eu sempre tenho que pegar de uma única posição, eu tenho que mudar essa referência aqui para absoluta. Eu tenho que fazer isso aqui. Se eu não fizer isso, olha o que vai acontecer. Olha como que está a fórmula. Tudo relativo. Olha o que vai acontecer. Aqui falou que é 0, aqui já deu um erro. Por quê? Olha o que ele está pegando aqui. Ele está pegando aqui a quantidade de salários certos, mas aqui ele pegou um item abaixo. Por quê? Eu abaixei aqui. E aqui é pior. Ele pegou a esquerda, só que ele pegou uma coisa que não é nem valor. Pegou o título aqui da planilha. E daí ele dá esse erro aqui. Para corrigir isso, então eu tenho que entender o que é referência relativa e absoluta, para eu vir aqui e falar, essa referência aqui ela tem que ser absoluta. Eu tenho que travar tanto a coluna, como eu tenho que travar a linha. Agora, ele está fazendo o cálculo certinho aqui. De cada funcionário, a quantidade de salários e o valor. Ok? Entenderam? Éder, você está me ouvindo? Éder? Estamos te ouvindo, professor. Ah, então O tá. Éder está sem microfone no momento. É que vocês não estão interagindo, eu falo, pergunta que ninguém responde nada, eu falo, meu Deus, será que esse pessoal está aí mesmo? Então tá bom. Aqui eu dei um exemplo prático para vocês de por que eu tenho que saber de referência relativa e absoluta. Porque numa determinada fórmula, às vezes eu vou ter uma referência relativa,
às vezes eu vou ter uma referência absoluta. Em outros exemplos, a gente vai ver referências híbridas. Tá bem? Vamos recapitular? Referência relativa. Eu faço a referência a uma determinada célula sem me preocupar em travar nem a coluna nem a linha. Eu falo aqui, ó, igual E11, da forma natural. E11 é uma referência relativa. Então, se eu copiar isso daqui, ele vai relativizar. Então, eu posso vir aqui, ó, vamos colocar um resumo aqui. Resumo. Eu tenho referência relativa. Ela pode ser, no caso ali, E11. Eu posso ter vou colocar o resumo para cá. Uma referência absoluta. Eu tenho que fixar. O que é fixar? Colocar $1 na frente da coluna e eu tenho que colocar $1 na frente da linha. Isso é uma referência absoluta. Uma referência híbrida. Eu posso fixar só a coluna ou eu posso fixar só a linha. Aqui vamos colocar a mesma célula para não causar confusão. E aqui também a mesma célula para não causar confusão. Então, referência relativa, quando eu referencio assim. Referência absoluta, quando eu referencio assim. Referência híbrida, quando somente um dos dois está travado. Aqui, no caso, eu travei só a coluna. Nesse outro aqui, eu travei só a linha. Tá? Eu vou mudar até aquele traço ali e vou copiar aqui a seta. Acho que a seta fica mais... Ó, o negrito fica feio, né? Deixa eu tirar o negrito. Chama muita atenção. Bom. Então, agora nós vamos para a nossa atividade da semana. Eu vou mostrar aí qual que é o exercício. O que a gente tinha de conteúdo didático preparado eram esses 2 itens aqui. Impressão e tipos de referência. Na próxima aula, então, cena dos próximos capítulos, nós já vamos tratar de fórmulas e funções. Quais são os principais erros aqui em fórmulas e funções, como que eu uso aqui os valores quando eu quero fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação, a divisão, a potenciação, como que eu uso parênteses. Para isso a gente tem que saber referência, por isso que na aula de hoje a gente entendeu o que é referência. Tá bem? Vamos para a nossa atividade da semana. Olhem só. Vocês vão ter que entrar lá na sala virtual de vocês, na parte de atividade. Então, deixa eu entrar aqui no...
Ó, vocês vão entrar na sala de vocês, vai ter aqui Excel básico, dezembro, atividades. Vocês vão clicar aqui, ó, essa atividade que eu estou mostrando é essa. Vai estar aqui o arquivo. Quando você clica nesse arquivo, ele vai baixar esse arquivo para o seu computador. O que tem nesse arquivo? Exatamente aquilo que tem ali. Ó. Ele tem, olha lá, atividade 1, ele tem aqui essa planilha. Tá? Com mês, produto, vendedor, valor, região, quantidade, valor da compra, e aqui algumas informações para vocês formatarem essa planilha. Tá? Primeiro, o que ele fala? Esse cabeçalho aqui, ele quer uma fonte calibre 14 e quer que eu coloque borda em todas as células. Tá? Então, calibre 14 e colocar borda em todas as células. Ó, aqui está Arial 11. Então, eu tenho que vir aqui e mudar isso para calibre. Tá? E borda para todas as células. Onde está a borda? Está aqui. Ó. Todas as bordas. Aí. Ok? Não, fiz errado. Já estou explicando errado para vocês. Aqui está sobre esse título. Cada um desses aqui, ó, a explicação está aqui, ó, nesse vermelhinho. Olha que você passa o mouse em cima. Eu vou mostrar para vocês como que faz esse comentário aqui. Ó. Tá? É que o arquivo já está todo formatado, ele não deveria estar assim. Eu vou até substituir esse arquivo aqui. Vou colocar um arquivo mais bagunçado, porque o arquivo já está indo meio pronto para vocês. Então, a fonte aqui, ele tem que ser Tahoma 11, sombreamento azul, cor da fonte branca. Como que eu faço isso? Marco tudo. Fonte. Tahoma. Tamanho. 11. Sombreamento azul. Fonte branca. Pronto. O mês de janeiro. Sombreamento. Sombreamento. Opa. Tem mais um aqui. Sombreamento verde claro. Tudo que for fevereiro, sombreamento verde escuro. Aí. Pronto. Terminei. Só isso. Aí eu vou salvar isso daqui, acrescentando o nome de vocês aqui, dá um salvar como? Salva lá no computador de vocês, colocando aqui o nome de vocês. E daí vocês vão entrar lá no ambiente e vão entregar essa atividade com esse arquivo que a gente acabou de fazer aqui. Desse jeito. Ah, mas é só isso nessa primeira aula? Só, mais nada. Tá? Bem simplesinho. Tá? Quanto tempo a gente vai ter para fazer isso, professor? Porque isso é muito difícil. Demora demais. Você demorou aí quase 7 minutos para fazer tudo isso. Vocês vão ter uma semana. Tá? Então, de hoje até segunda-feira da semana que vem, vocês têm para finalizarem esse arquivo e postarem ele no ambiente. Depois disso, fecha o prazo, aí vocês não conseguem enviar mais. Tá certo?
Então já está aberto. Eu percebi que teve gente até antes de eu entregar que já fez. Eu nem corrigi, porque eu não tinha mostrado ainda como que era para fazer para vocês. Então, se alguém fez diferente disso, pode ir lá e sobrescrever o arquivo. Não está conseguindo acessar a chamada? A escola de governo vai encaminhar para vocês aí de novo. Aguarda só um momento, por favor. Aí, ó. Já pôs aí novamente para você o link da chamada. Se puder clicar aí na chamada. Eu vou colocar o link da avaliação de hoje agora aí para vocês. Antes disso, todos entenderam o que que é para fazer aqui no exercício? Ah, mas esse azul tem que ficar exatamente nesse tom de azul? Não, você pode escolher qualquer tom de azul que você julgue que fique bom aqui, não tem problema. O verde também, tá? Ah, esse verde aqui não ficou muito bom, não ficou igual, não tem problema, tá? É um verde claro e um verde um pouco mais escuro. E um azul aqui, só isso. Tá bem? Sobre o exercício, alguma dúvida? Pessoal, dúvida? Tudo tranquilo? Tudo bem? Eu vou colocar aí no chat para vocês o link da avaliação dessa aula de hoje, tá? Para vocês preencherem aí a enquete para mim. Tá aí já o link. Podem preencher rapidinho. Só dizendo se você está muito mais satisfeito, moderadamente satisfeito, pouco satisfeito, insatisfeito. Estão conseguindo aprender, pessoal? Deem um feedback para mim aí, por favor. Tá muito rápido? Tá muito lento? Tá bom? O que vocês acham? O que vocês querem comentar aí? Caio diz que está tranquilo, Neumotis também. Teria como aumentar a tela? Tem. É que até aqui eu acho que dá. Se aumentar mais, aí já não vai caber tudo. A gente já vai ter que fazer rolagem. Letícia diz que está ok. Tatiana também. Tatiane, desculpa, Tatiane. Não é Tatiana. Elaine, está ótimo, que bom. Deixa eu ver aqui como que vocês estão respondendo a enquete. São 16 horas e 51 minutos, nós temos 38 pessoas online agora e já temos 16 respostas só. Deixa eu colocar aí para vocês. Somente 16 responderam até agora. Podem responder, tá? A escola de governo está falando sobre a reposição. Lembram que nosso primeiro dia de aula, que era dia 5, teve Jogo do Brasil? E daí não teve a aula. Essa aula, ela foi remarcada para a próxima sexta-feira dessa semana. Então, nessa semana, nós vamos ter 3 aulas. A aula de hoje, a aula de amanhã e depois a aula de sexta-feira, que seria aquela primeira aula lá. Tá certo? Então,
3 aulas essa semana, começando hoje, outra amanhã e a última na sexta-feira para a gente fechar a semana. Certo? Combinado? Vocês vão ter bastante aula essa semana então, vai ser uma semana intensa. Só 17 responderam? Respondam. Lembrando que as aulas ficam gravadas, tá? Vocês podem utilizar. E essa aula preenchida aqui, eu também coloco lá no ambiente. Onde fica o material didático? Olha só. Lá em... Quando vocês escolherem o curso de vocês aqui, lá em materiais didáticos, vai ter o curso completo não preenchido e vai ter o aula preenchida. Que daqui a pouquinho eu já vou atualizar esse aulas preenchidas aqui. Que já vai ter essa bagunça que nós fizemos hoje aqui. Ó. Tá? Já vai ter esse planilha de impressão aqui, já vai ter esse aula 2, com esse resumo desse jeito. Então, quem não anotou, pode ficar tranquilo que vai já isso aqui para vocês terem tudo preenchido aí. Tá certo? Alguma dúvida? Pessoal? Escola de Governo, tem mais algum recado? Tá tudo certo? Então, como vocês não têm dúvida nenhuma, finalizamos por aqui por hoje. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Amanhã nós temos aula, tá certo? A partir das 15 horas. Tudo bem? Combinado? Estão conseguindo utilizar já um pouco do conhecimento? Até agora sim? Ah, isso é bom. Só vai melhorar, tá? Vocês vão ver que vocês vão ver cada vez mais coisas novas aí, que vai ser muito bom para vocês. Então, estou finalizando por aqui agora e já vou atualizar lá o